Ah, que bom que você chegou, hein? Preciso fazer um vlog, hein? Hoje é dia de vlog? Sim, dia de vlog. Só vim cortar meu cabelo. Não, Tem que fazer vlog. E aí, meu querido? Tudo bem? Vamos lá? Vamos lá, ó. Vou pentear só meu cabelo então. Hoje o vlog é de quê? Ah, 5 erros, né? 5 erros. Hoje nós vamos falar sobre os 5 erros que eu cometi lá no início da Clube 7, que hoje são erros intoleráveis no nosso meio. Dá vontade aqui, meu querido, por favor. Olha. É só pentear. Antes de começar o vlog tem que dar um talento aqui, que não dá pra poder fazer um vlog de boné. Eu acho que boné não combina com barbeiro. Barbeiro não pode usar boné. O que você acha, mano? Não pode mesmo. Você acha? Desrespeita a nossa profissão. Desrespeita nossa- Desrespeita a nossa profissão. Exatamente. Coloca o boné só quando precisa de salvar mesmo meu dia. Como cabelo é ruim. É. O seu aí só de boné. O meu, se eu for na padaria, tem que tomar banho. Eita. Contar uma história pra vocês do Léo. Pra gente poder colocar no vlog. Pode, Léo? Depende da história. Do 1 minuto de atraso. Teve uma vez que o Léo, ele foi logo no início da barbearia, né, mano? Os primeiros dias. Olha pra câmera pra você poder passar vergonha. Primeiro dia ele chegou, o horário dele era 13h30 de Era chegar. pra entrar 13. Não, 13. 13 horas, né? Era o almoço. E aí a gente sempre tem uma regra de chegar pelo menos 10, 15 minutinhos antes ali do cliente pra não já chegar atendendo o cliente ali sem se ambientar. Aí o Léo chegou 13h01, era os primeiros dias dele na empresa. E aqui a cultura, ela é o que molda os nossos resultados. Se a gente não tiver uma cultura forte, vai acabar que a gente vai criar uma pessoa que não vai respeitar esses processos, né? De chegar mais cedo para poder atender o cliente, se preparar. Daí nos primeiros dias eu chamei ele aqui e falei, ô garoto, chega aqui. Que horas que você tem que chegar? Aí ele falou assim, 1 hora. Eu falei, pois é, já é 1h01 e o cliente tá ali esperando você. Então, na próxima vez você chega no mínimo 10 a 15 minutos antes para poder atender o cliente. Aí o que aconteceu? Nunca mais chegou atrasado. Se chega Nunca atrasado, mais. o que acontece? Advertência, né, cara? Advertência. Então fica aí, ó. Atraso jamais dentro da barbearia. Lá na época, quando eu falei pra você sobre esse 1 minuto de atraso, o que você achou, cara? Cara, como tudo era muito novo, eu fiquei até tipo meio. Nossa! Diferente, tem negócio é sério aqui, cara. Foi bom, cara. Foi bom porque trouxe mais seriedade. Na verdade, assim, cara, os hábitos que a gente permite moldam a nossa cultura. Então, por exemplo, você estava no início ali, se eu permito que você chegue atrasado e o cliente já lá te esperando, poderia aquilo ali virar uma rotina recorrente no seu dia a dia. Então, nossos hábitos a gente molda já no início. Como que vai funcionar? Então, tipo assim, não foi 1 minuto. Foi só pra, tipo assim, falar, cara, já preciso mostrar pra esse rapaz como funcionam as coisas aqui pra ele poder ter o sucesso devido. E hoje, graças a Deus, já tem o quê? 1 ano e meio? Você trabalha É, conosco? um ano sim, como não. 1 ano e meio que trabalha conosco e você tem essa responsabilidade. Tá fazendo um bom trabalho. Pode melhorar. Sempre pode melhorar, mas tá fazendo um excelente trabalho. Então, talvez aquele dia lá atrás molda os resultados que você tem hoje. Entendeu? Fechou, mano? Mas, Viu? Mano, fala com a galera ali que eu fui 1 minuto atrasado no final. cara, parece que foi um detalhe pequeno, mas serviu para me ajudar a chegar onde eu tô hoje, chegar na posição que eu tô. E é nas pequenas coisas que estão os grandes aprendizados. Cara, a posição que ele tá, em pé. Quando a gente fala de cultura, cultura é isso, ela é construída nos mínimos detalhes. Talvez você pense assim que 1 minuto atrasado ali foi, meu Deus, 1 minuto só atrasado, é algo que foi demais, assim, uma cobrança, mas aquilo ali não tinha nada a ver com 1 minuto, era realmente falar, olha, cara, aqui as coisas precisam ter organização. Já na sua primeira semana você chegar e deixar um cliente te esperando, não vai fazer sentido. E hoje, graças a Deus, a gente colhe os frutos de eu ter me posicionado desse jeito lá atrás. Então,
Dentro da sua empresa, você precisa de manter uma organização máxima, não vou falar mínima não, mas é máxima, para que os seus clientes possam ser respeitados com horário, com a forma de atendimentos que eles vão ter, com como o profissional vai prestar aquele serviço para as pessoas que frequentam o seu estabelecimento. Fechou? Hoje vai ser, nosso cenário vai ser aqui? Vai. E o restante é aqui? Ô, louco. Ficou Ficou top. Top demais. Que é a cadeira dos nossos clientes. Ó. É a honra. Pezinho aí, tá? Aqui fica tranquilo. Hoje nós vamos falar de 5 erros que você não pode cometer dentro do seu negócio. Um dos erros que eu cometi que hoje eu não faria mais é colocar videogame dentro de uma barbearia. Eu lembro que lá no início da nossa barbearia, eu queria agradar todo mundo, ter um ambiente para que todo mundo pudesse ter uma descontração alta, ser uma barbearia legal para as pessoas trabalharem e tal. Eu pensava muito nisso e esquecia um pouco de fazer um negócio com padrões, um negócio com organização. Então era um ambiente um pouco frouxo, onde muitas coisas aconteciam e me deixava muito, assim, pé da vida com aquilo que estava acontecendo. Porém, eu mesmo tinha colocado alguns ingredientes dentro da minha operação que faziam com que as pessoas vissem a barbearia de outra forma, de uma forma somente como descontração, mas muitas vezes só pensando ali na amizade, na resenha e não pensava no lado profissional também. Esse videogame era uma discórdia dentro da barbearia, onde em muitos momentos eu ficava muito bravo atendendo porque os colaboradores estavam lá jogando videogame e eu atendendo o tempo todo, trabalhando bastante ali para poder fazer o faturamento da barbearia acontecer. Era o primeiro ano, esse videogame ele ficou os 3 primeiros meses ali na barbearia e acabou que eu fui me cansando disso e falei, olha, eu preciso tirar esse videogame para que eu possa conseguir fazer um ambiente profissional aqui. E foi só tirar o videogame que as coisas começaram a melhorar para os outros colaboradores também, porque no início ali eles estavam preocupados em ter uma resenha, ir para a barbearia, ó, lá tem videogame, vambora, hoje vai ser assim, assim, assim. E falava só sobre o videogame e muito pouco sobre o trabalho. Então acabava que a energia que a gente gerava era mais para resenha do que propriamente para o lado profissional. Então esse erro de você querer fazer um ambiente para poder agradar todo mundo, para todo mundo poder ficar feliz naquele ambiente, não faz sentido. Para mim foi uma pedra no sapato. Teve momentos até que a gente tinha que falar com o barbeiro, olha só, o seu cliente está te esperando ali, vamos lá atender ele. Ele falava, já vou, peraí, daqui a pouco eu chego lá. E aí, para nós, isso não funcionava, eu ficava muito pé da vida. E até mesmo pessoas que trabalhavam na recepção, a gente tinha que tá falando, olha, tudo bem, não pode deixar a recepção lá sozinha não pode ficar no videogame, vai para lá. Só que eu que coloquei esse videogame lá dentro, então eu que tinha que resolver. Depois disso eu chamei a galera, fiz uma reunião, falei, olha, nós estamos fugindo um pouco do ambiente que eu quero para uma empresa, então a partir de hoje a gente vai tirar o videogame não vai fazer mais parte do nosso dia a dia e a gente vai começar a pensar mais na barbearia. O que a barbearia precisa? Eu sei que o videogame é uma distração ali que a gente pensou para os clientes, mas está sendo maléfico para nós e não está sendo tão saudável que a nossa relação com ele, então vamos tirar do nosso meio. Então esse foi um erro que, cara, custou caro para mim durante algum tempo ali, mas deu tempo de poder consertar. Café com seu barbeiro. Um outro erro que a gente cometeu também quando a gente abriu foi não definir o perfil de pessoas que a gente gostaria dentro da nossa empresa. Obviamente, a gente sempre respeitou todo tipo de perfil de pessoas, mas tende a dar mais certo um tipo de perfil dentro da sua empresa que goste das mesmas coisas que a sua cultura vai gostar. Eu explico melhor. O que seria isso? Seria você declarar, olha, as coisas aqui funcionam assim, 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 e de cara, já aquela pessoa falar, poxa, gostei, do que você ter que ficar provando para a pessoa que aquilo é bom. Olha, cara, aqui a gente chega no horário, eu preciso que você chegue, pelo amor de Deus, chega no horário, isso faz total sentido para nós, e você ter que ficar correndo atrás da pessoa para ela poder respeitar aquilo que é importante para você. Então, definir um perfil para dentro da sua empresa é muito importante para que ela possa ter um sucesso mais rápido. Que aí você para de gastar energia com aquilo que não faz sentido, que é de provar para as pessoas que é importante chegar no horário correto, e você passa a gastar energia com aquilo que vai trazer recurso, que vai trazer caixa para dentro da tua empresa, aquilo que vai melhorar a experiência do cliente. E a definição de perfil, ela passa por uma série de questões
daquilo que você precisa que a pessoa tenha já de habilidades dentro dela e daquilo que você pode treinar. Então tem algumas coisas que você pode treinar as pessoas, que é, por exemplo, olha, eu consigo te treinar a técnica de corte de cabelo, degradê, corte na tesoura, fazer produto, fazer serviços químicos, você pode ensinar. Todas as habilidades você consegue ensinar. Agora, caráter e posicionamento perante aquilo que é preciso se posicionar, muitas vezes a gente não consegue. Lá no início eu ficava muito frustrado porque eu peguei uma turma que eu precisava de cobrar muito isso, horário de chegada, uniforme. Para vocês poderem ter ideia, teve gente que a gente precisou de conversar até sobre chulé, sobre cheiro de axila, sobre lavar a roupagem que a gente utilizava ali para poder trabalhar. Então isso foi muito desgastante, muito desafiador, coisas assim que não faz sentido você estar falando muitas vezes. Obviamente você sempre vai precisar de cuidar disso, porque isso é a cara da sua empresa. Porém, ficar gastando energia com isso é muito desgastante e te faz perder tempo e você não consegue cuidar de outras coisas. São erros que parece até assim, meu Deus, mas como que coisa tão simples, mas eu tenho certeza que acontece em 99% das barbearias. As pessoas que não cuidam da vestimenta, você combina de ter uma roupa all black, a pessoa vai de all cinza, a blusa tá tão desbotada que já nem tá sendo considerada mais como preta, tá sendo considerado como cinza, e você sempre precisa de estar falando ali a mesma coisa. Quando chega nesse sentido, para mim já começa a não fazer tanto sentido, e aí o alinhamento ele já precisa ser um pouco acima daquilo que é normal para que a gente possa sanar esse problema. Então, esse problema de não desenhar o perfil da pessoa faz com que a gente gaste muita energia. Quando você desenha um perfil, que você procura uma pessoa que ela é muito organizada, que ela preza pelo cuidado pessoal, que ela preza por estar muito bem organizada, ela preza por estar com os equipamentos dentro da bancada muito bem arrumados, muito bem limpos ali, equipamentos bons para poder trabalhar, todos completos, e isso faz com que a gente alcance o resultado muito mais rápido. Um outro assunto muito legal para a gente falar é sobre como tomar decisões dentro do negócio. Por exemplo, um dono de barbearia ele precisa de tomar decisões em todos os momentos. Um dono de negócio, na verdade, um empresário. E a tomada de decisão vai ditar para onde a empresa está indo, porque é a sua responsabilidade de mostrar para onde a empresa vai. E a tomada de decisão ela é muito importante, só que ela não pode ser baseada no achismo. O que acontecia muitas vezes comigo? Um colaborador vinha e falava, olha, fulano está fazendo assim, assim, assim e tal. E eu falava, sério? Ia lá, cobrava o colaborador, mas no final, no frigir dos ovos, vamos dizer assim, nem era tanto aquilo que as pessoas me traziam. E aí eu comecei a aprender que eu precisava de checar as pessoas e comecei, cara, como que eu começo a tomar decisões dentro do meu negócio? E aí eu comecei a tomar decisões baseadas em cultura e nos números. Aqui na Clube 7, para nós, cultura mais resultado é igual a excelência. Por quê? Se a pessoa tem uma cultura de excelência, uma cultura que se encaixa daquilo, vamos supor que ela tira uma nota 7, 8 ali na cultura, ela já passa de ano, para a gente tá ótimo. Se ela consegue fazer os resultados, para nós tá excelente. Por quê? A pessoa que tem uma cultura alta e tem os resultados, ela não tem tempo para poder ficar fazendo besteira no dia a dia dela. Ela está preocupada com o resultado, ela está produzindo, ela está fazendo acontecer. Então, e muitas vezes a gente não vai ter problema com aquela pessoa está preocupada em fazer os resultados acontecer e não está ali para poder perder tempo. Agora, a gente tem mais problemas com as pessoas que não têm cultura e não fazem o resultado acontecer. E aí eu comecei a aprender a olhar para os números. Teve um colaborador nosso que ele trabalhou com a gente cerca de 1 ano e ele não saía de um faturamento mínimo. E era muito mínimo mesmo assim. E eu não conseguia tomar a decisão de demitir ele porque eu não olhava para os números. Eu olhava que ele era gente boa, que ele era sorridente, que ele era um cara resenha e tal. E aí, quando eu comecei a olhar para os números com outros olhos, falar assim, cara, deixa eu ver se quanto que a cadeira tem que faturar. E aí, na época, vamos supor que a cadeira tinha que faturar 10 mil reais, eu comecei a ver que esse colaborador não faturava nem 50% desse valor. E eu vi que ele estava se enganando, me enganando, estava enganando o ambiente, e eu comecei a falar, irmão, eu preciso que você melhore os seus resultados. E aí, eu comecei a entender que ele não era uma pessoa de resultado baseado em olhar para os números. Ele era uma pessoa de resenha, era uma pessoa alegre, alegrava o nosso ambiente, mas na prática, com os resultados que tem que ser a primícia de uma empresa, porque uma empresa ela não nasce
para poder ser uma instituição de caridade. Ela nasce para poder trazer resultado, tanto para os donos da empresa, os sócios, quanto também para as pessoas que estão ali dentro dos seus combinados financeiros. Se é uma pessoa que tem carteira assinada, o combinado dentro da lei. Se é uma pessoa que é PJ, tem os combinados também dentro da lei. Então, uma empresa ela foi feita para isso, para gerar receita e abençoar todas as pessoas financeiramente que estão ali dentro. Abençoar através do trabalho. Quando você não olha para os números, você não consegue tomar decisões como essa. Então, olhando para os números nessa época, eu comecei a ver que o colaborador ele era muito legal, muito gente boa, porém, era uma pessoa sem resultado. E aí acabava que eu estava muito longe daquilo que eu queria com essa pessoa. E aí eu dei 1 mês, 2 meses, 3 meses, até que eu falei, mano, eu gosto muito de você. Até aqueles papos do RH, né, quando vai falar com as pessoas, falei, cara, eu gosto muito de você, faz total sentido a sua resenha, suas brincadeiras aqui pra gente, é respeitosa e tal, mas a gente não conseguiu, em 1 ano, fazer os resultados que a gente precisava de fazer com a nossa cadeira. Há 3 meses atrás, você lembra que eu te chamei e falei, irmão, eu preciso que os números melhorem para que a gente possa ter uma relação mais longa possível aí. Se os números não melhorar, não vai fazer sentido pra gente. Dentro desses 3 meses, a gente não avançou em nada, então, cara, infelizmente, a gente vai rescindir a nossa parceria com você e nós vamos dar oportunidade para outra pessoa que possa vir preocupar com os resultados. Por quê? Para ele, tava bom o quanto que ele faturava, o quanto que ele ganhava. Era tipo assim, um salário que ele falava, poxa, para mim tá bom. E aí, cara, era sempre bloqueando a agenda. Quando poderia optar por não trabalhar, ele era o primeiro a optar por não trabalhar. E aí não fazia sentido para mim. E isso eu comecei a perceber já tendo um olhar para os números do negócio. E os números, eles ditam a verdade de toda e qualquer coisa quando se trata de empresa. Os números é que vai ditar se você está indo bem ou se você está indo mal. Bom, e por hoje é só. Nosso vlog se encerra por aqui. Eu tenho certeza que tem muitas pérolas aqui para vocês poderem aplicar aí no dia a dia. Eu tô curtindo pra caramba esse tipo de conteúdo, tô curtindo pra caramba fazer esse vlog. Nosso marketing deu essa ideia e eu topei, né, junto com a Gabi aqui. Então, espero que vocês tenham gostado também. Então, não esqueça de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho, de compartilhar com as pessoas que precisam de um vlog como esse para poder ver na íntegra, né, para poder ver no mundo real mesmo como funciona a barbearia, para que a gente possa fazer esse canal crescer e bora continuar acionando os motores e decolando.